paz do Senhor, querido professor, querido aluno. Eu me chamo Daniel Santos. Seja muito bem-vindo ao canal Espaço EBD. Gostaria de deixar primeiramente o convite para você que está aí, né? Você que não é inscrito no nosso canal. Aí embaixo está escrito inscreva-se no nosso canal. Deixa aí o seu like, se inscreva, se ativa o sininho, você estará recebendo as notificações do nosso canal em primeira mão, né? Você pode, como forma de gratidão, assistindo esse vídeo aí, você pode deixar seu like, também assim nos ajuda a crescer, a ganhar corpo, né? Porque o nosso canal está começando agora, nós somos recentes aí, né, nesse espaço, né? Onde hoje nós já estamos tratando da nossa lição dos jovens, nós estaremos tratando da lição dos jovens tempos de conquista, né? Fé e obediência no livro de Josué. Hoje nós estaremos falando da lição de número 6, do dia 10/5 de 2020, que está com o tema dizendo o encontro com Deus. O nosso texto do dia está lá em Josué, capítulo 5, versículo 15, que diz assim: E então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor a teu servo? A nossa síntese diz assim: ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. Querido professor, nós teremos 3 objetivos a ser cumprido em sala de aula, tais como mostrar os preparativos para a tomada de Jericó. Segundo, entender a circunstância em que Deus apareceu a Josué. E terceiro, refletir a respeito do significado do diálogo entre Deus e Josué. Glórias a Deus. Nosso texto bíblico estará lá em Josué, capítulo 5, do versículo 13 ao 15. Na nossa parte introdutória, eu gostaria de estar lendo alguns pedaços com os irmãos. Encontro com Deus são sempre marcantes, pois ninguém sai da presença do Eterno da mesma maneira. Moisés teve um encontro com o Senhor no deserto, aonde viu a sarça em que ardia em chamas, mas não se consumia. Então Deus bradou dizendo-se que não se aproximasse, antes que tirasse as sandálias dos seus pés. Tal encontro marcou o início da sua liderança junto aos hebreus. Veremos que com Josué, da maneira semelhante, o Altíssimo também teve um encontro inesquecível. O Senhor se revela a Josué para fortalecer-lhe a fé, pois haveria muitas guerras e muitas terras a serem conquistadas. Glórias a Deus. Olha que interessante essa parte introdutória nossa. Nós podemos ver que foi feito a mesma semelhança. Os 2 encontros de Deus com Moisés e Deus com Josué foram da mesma forma. Só que olha que interessante. Na mão de Moisés, Moisés trazia uma vara. E na mão de Josué, ele trazia uma lança. Então Deus estava mostrando para eles: eu estarei contigo, tanto no deserto como também nas batalhas. Glórias a Deus por isso. E o interessante é que das 2 formas, das 2 maneiras, Deus trabalhou na vida destes homens. Da mesma maneira, aonde Deus foi com Moisés para tirar o povo do Egito, agora o Senhor está com Josué, tirando eles e trazendo para a terra prometida, a terra que Deus tinha prometido, que emanava leite e mel. Glórias a Deus por isso. Querido, nós estaremos tratando a nossa lição com 3 tópicos e os seus subtópicos, aonde a nossa lição ela trata do primeiro tópico, a antessala da batalha. O que é antessala? É aquele espaço antes de você entrar diretamente, vamos dizer assim, no conflito. Você está num lugar reservado, que no caso de Josué era Gilgal.
nas lições nossas anteriores, se você estiver no nosso canal, você vai ver que nas lições anteriores nós explicamos essa antessala, aonde estava, né? Onde o povo de Israel já estava, né? Ali em Gilgal, que eles fizeram suas tendas e estiveram ali se preparando para a peleja. Vamos lá. Primeiro subtópico. Josué busca a vontade de Deus. Olha que interessante, querido professor, querido aluno. Para nós estarmos na presença de Deus, para nós estarmos prontos para ter um encontro com Deus, que esse é o nosso tema da nossa lição de hoje. Nós temos que estar focados no tema da nossa lição, um encontro com Deus. Josué ele procurou saber, primeiramente, qual a vontade de Deus para poder chegar até nesse encontro. Vamos lá. Diante da responsabilidade histórica de fazer uma das maiores de todas as guerras, Josué se retirou sozinho, certamente para refletir e orar e estabelecer estratégia. Nesse momento, um príncipe dos exércitos do Senhor apareceu-lhe com uma espada desembainhada. A espada desembainhada era uma demonstração que havia chegado o tempo do juízo para os cananitas. Olha que interessante. Nessa parte dessa lição é importante entendermos que a espada desembainhada significa estar pronto. Significa que já está terminou. Vamos começar a ação. Né? Olha que interessante aqui nessa lição que Josué ele se retira. Ele se retira para ter um momento sozinho. E é assim que nós sabemos qual é a vontade de Deus para nossas vidas. De que forma? Nós se retirarmos e queremos atrair a atenção de Deus para nossas vidas. E é isso que ele faz. Ele se retira e ele vai orar. Nós acabamos de ler aqui. Ele vai orar e começar a formalizar uma estratégia de guerra. Ele já sabia qual tinha sido sua chamada. Ele já sabia qual era o seu objetivo, que era conquistar Jericó. Derrubar os muros de Jericó. Né? E aí nós vamos estar tratando aqui, para vocês que estão chegando agora no canal, nós estaremos tratando aqui da primeira lição nossa, o chamado de Josué, o tempo de conquista. Né? Aí a lição número 2, que foi o chamado de um líder. A preparação de Josué. Né? E aí na lição número 3, os preparativos para a conquista. Lição número 4, vencendo os obstáculos. A lição número 5, confirmando o conserto. E hoje a lição de número 6, que é o encontro com Deus. Olha, querido aluno, querido professor, né, nós estamos tratando hoje de um assunto que vamos tratar da nossa conversão. Quando eu e você se convertemos, quando eu e você tivemos aquele primeiro amor, o primeiro encontro com Deus. Né? Se tratando para os dias de hoje, eu entendo que seja dessa forma. E nós vamos estar tratando de assuntos da lição hoje, que é a mesma coisa nos dias atuais. Eu e você precisamos estar conectados. Precisamos estar prontos para o objetivo, o propósito que o Senhor tem para a minha e para a sua vida. E mais um pouquinho para frente aqui nós vamos ver que os cananitas eles faziam rituais que aquilo não agradava a Deus, eles sacrificavam crianças inocentes. E foi por isso que o Senhor permitiu que o povo de Israel chegasse até ali e não tivesse conversa. O Senhor queria que Josué destruísse todo aquele povo. Segundo subtópico, Josué visita o lugar da batalha. Conhecer o campo de guerra é uma necessidade para quem está no comando. Por isso Josué saiu do acampamento em Gilgal e deslocou-se até ao pé de Jericó.
Ele deveria andar por toda aquela terra, pois onde ele colocasse os seus pés, o Senhor lhe entregaria o lugar. Veremos com isso que uma batalha exige ações coordenadas. É por isso que em nossas lutas Deus nos deixa responsáveis por algumas ações, como orar, jejuar e adorar. Olha que interessante. Se Deus já tinha prometido, se Deus já tinha dado orientações, se Deus já tinha trazido Josué até naquele percurso, será que era importante ele traçar metas? Ou traçar estratégia? Será que era importante ele já sabendo que o Senhor já estava com eles? O anjo do Senhor já tinha aparecido para ele. E Deus já tinha prometido que aonde ele colocasse a planta dos pés, seria dele. Querido, será que seria importante ele estar fazendo esse tipo de coisa? Poxa vida, se eu já sei que o Senhor está comigo, se eu já sei que Deus vai me dar o que é meu de herança, eu tenho que traçar metas, eu tenho que buscar mais? Sim. A resposta é sim. Sim, porque o que acontece? Se eu sei que Deus está comigo, se eu sei que Deus está na frente das minhas batalhas, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que primeiro me centralizar, estar no centro da vontade de Deus. Mas também eu tenho que estar, nós acabamos de ler aqui, fazendo a minha parte. Como fazer a minha parte? Orar, jejuar e adorar a Deus. Só assim é o que eu consigo alcançar os meus objetivos. Só assim é que eu consigo alcançar aquilo que o Senhor me prometeu. Interessante. Se Deus já tinha prometido para ele, por que ele teve que fazer isso? Porque essa é a minha parte. Essa é a minha obrigação. Se Deus está pelejando por mim, eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso ficar esperando tudo da parte de Deus. Glória a Deus por isso, né? Josué busca uma visão estratégica. Josué estava convicto que deveria dar o seu melhor. Esforça-te, como se tudo dependesse dele. Mas confiava que o sucesso da empreitada dependia exclusivamente do Senhor. Assim que ele unia a ação humana e a dependência divina, cheio de fé. Glória a Deus. Que nós podemos entender o que aqui? Né? Que quando ele fala esforça-te, nós vamos ver essa leitura lá em Josué 1,7. Que ele está falando esforça. Vai lá, faça a sua parte. É o que eu acabei de falar. Nós temos que ter essa convicção. Que é para nós se esforçar, porque mesmo se nós estamos debaixo da graça, mesmo que nós nós reatamos a nossa aliança com Deus, mesmo que eu e você já nos conectamos com o Espírito Santo, mas eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que me esforçar para alcançar os meus objetivos. E isso é muito interessante, porque ele deixa bem enfatizado alguma coisa aqui, ó. Ele confiava no sucesso da empreitada. Ele já sabia que a vitória era certa. Mas algo precisava a unificar, que no caso ele enfatiza aqui, ó. Era a dependência divina e a obrigação humana. Como é a minha obrigação humana? Em meio da fé. Eu preciso acreditar. Eu preciso ter fé no que o Senhor tem para a minha vida. Glórias a Deus, né? Vamos lá. Nessa estratégia aqui, né, que nós estamos tratando, o que me chama a atenção é que ele levanta os seus olhos e olhou em busca de uma visão estratégica correta. Nós podemos ver que essa questão de levantar os olhos
Naquele tempo, o povo de Israel, quando eles estavam na terra dos egípcios, eles precisavam ficar amassando, né, os barros para ficar fazendo aqueles tijolos. E não podia ficar olhando para nenhum dos lados, eles tinham que ficar olhando para baixo. Né? E é assim que eu e você tem hora na nossa vida, nas nossas lutas, nós ficamos assim, cabisbaixos, ficamos desanimados, nós desanimamos, né? Porque ninguém é perfeito. Nós somos de carne e osso e nós temos as nossas imperfeições. E nesse tempo aqui o pessoal, eles ficavam olhando para baixo. Especificamente dizendo, eles tinham que ficar olhando para os seus próprios pés. Eles não podiam olhar nem para a direita nem para a esquerda, quanto mais no horizontal. Né? Eles não podiam, eles tinham que ficar olhando para os pés. E Josué, quando ele vai traçar aquela estratégia de guerra, ele olha para o horizonte, ele olha para frente, ele começa a olhar tudo aquilo que Deus já tinha prometido para ele. Isso é muito interessante, porque sempre quando nós nos abatemos, sempre quando nós nos ferimos, primeira tendência nossa é abaixar as nossas cabeças e olhar, pode-se dizer, para os nossos próprios pés. Né? Mas olha que interessante essa lição. Quando eu então encontro com Deus, Deus permite que eu olhe além do horizonte. Eu trace uma meta, eu trace um rumo para o que Deus tem para a minha vida. Glórias a Deus por isso. Em nossas lutas, sejam elas grandes ou pequenas, devemos agir com imprudência. Não devemos agir com imprudência, mas atentar claramente para, em tudo, e esperar a resposta de Deus. Se eu sei que Deus tem um propósito, se eu sei que Deus está traçando um caminho para mim, então eu tenho que atentar para os sinais que Deus vai me dar. Eu tenho que me atentar para o que o Senhor vai falar comigo. Né? Estar sempre atento, isso é muito importante. Se Deus já tinha prometido a vitória, né? É o que eu acabei de falar. Ele não era obrigado a se preocupar com a estratégia ou era obrigado? Deixa essa pergunta para os seus alunos. Vamos ver o que a classe vai responder. Né? Isso é bem interessante. Segundo subtópico. Deus se revela a Josué. O Senhor dos Exércitos, para Moisés, em Êxodo 3, Deus se representou como: eu sou o que sou. Agora ele se declara por intermédio do seu anjo como o Todo-Poderoso na guerra. Na verdade, eu sou o que eu sou indica que o nosso Deus será o que for necessário para que ele esteja, inclusive, o Senhor irresistível e poderoso na guerra. Que interessante, né? Esse trecho aqui eu achei muito interessante, porque ele chega e fala: eu sou o que sou. E nós vemos que Deus ele tem vários títulos. Né? Lá em Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, da parte B, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Ele tem vários nomes. Né? Mas aqui ele se apresenta lá para Josué: eu sou o que sou. Ele se apresentou, né, no caso, para Moisés: eu sou o que sou. E nós vamos ver que ele está dizendo aqui para Moisés, ele falou para Moisés e ele está falando para Josué: olha, se for para me dar a vitória para o meu povo, eu sou o que eu sou. Eu posso ser o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser para que meu povo seja vitorioso. É isso que ele está dizendo nesse pedaço da lição. Deus se revela a Josué. Ele está falando para Josué: olha, eu posso ser o que eu quiser para fazer que meu povo venha a ser vitorioso. Glórias a Deus. Vamos lá. Esse tema, Senhor dos Exércitos, nós vamos ver que
lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, foi a primeira vez que apareceu na Bíblia, né? Senhor dos Exércitos. Por exemplo, será utilizada frequentemente por muitos profetas. Hoje nós vemos, né, em várias situações, né, as pessoas dizendo, né, o Senhor dos Exércitos. Né? Por isso que está falando na nossa lição aqui, que esse tema, daquele tempo até hoje, ele foi muito usado. Né, o Senhor dos Exércitos. Vamos lá para o segundo subtópico nosso. Perto de Deus. Josué, ao ver o príncipe do exército com uma espada na mão, na mesma forma que foi com Moisés agia, ao ver a sarça ardendo, aproximou-se daquele ser singularmente maravilhoso, mesmo sem saber quem era. Pois Josué certamente tinha o desejo de ter experiências com o Senhor, mas o que ele não sabia que seria naquele momento. Esse desejo latente de conhecer e andar com Deus sempre esteve presente na vida daqueles que se notabilizaram como heróis da fé. Mais para baixo nós vamos ver esses heróis da fé, né, que o Senhor sempre coloca quem ele escolhe em pontos estratégicos para que o nome dele venha a ser glorificado. E ele enfatiza algumas pessoas aqui, né? Noé, Jó, Moisés, Josué, Davi, Daniel e dentre muitos outros. Né? Nós vemos também os discípulos de Jesus, né? Que ele sempre escolheu aqueles que o adorassem em espírito e em verdade. Deus tem uma fala que eu gosto sempre. Eu sempre uso essa fala com os alunos da nossa classe da Escola Bíblica Dominical. Que Deus não escolhe os capacitados. Né? Nós temos que ter essa ciência que ele capacita aquele a quem ele escolhe. Josué, ele se achava incapaz, né? Mas Deus está o capacitando para essa missão. Qual missão? Que era derrubar as muralhas de Jericó. Glórias a Deus por isso. E nós podemos ver aqui vários nomes de homens da Bíblia Sagrada que venceram pelo nome do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Em nome de Deus, usando o nome de Deus, sendo homens representados, né? Deus os abençoava, né? Eles oravam e Deus os abençoava, Deus os livrava, Deus os capacitava a fazer. Davi, um homem de pequena estatura, derrubou Golias. Daniel, né, ficou dentro da cova dos leões. Noé construiu a arca. Então Deus trabalha da forma que ele quer. É isso que está dizendo nesse subtópico, perto de Deus, onde nós adquirimos experiências com Deus. Um novo tempo marcado pela espada. No evento da sarça ardente, vemos que Deus chamou Moisés para libertar da escravidão egípcia o seu povo. Então Moisés pediu um sinal a Deus. E o Senhor lhe perguntou: o que é que tem na tua mão? Era aquela vara, né, que a gente já falou logo do começo lá. E mais tarde, nós podemos ver que em quase todos os milagres e sinais e prodígios na terra do Egito, no exército, a vara de Moisés, também a de Arão em certas ocasiões, foram instrumentos para a glória divina. E nós podemos ver em vários episódios, né, Moisés usando a vara, né, na hora que ele chega diante de Faraó, né, e joga as varas, né, no chão, ele e Arão, e aquelas varas se tornam em serpente, né, e os ilusionistas de Faraó falam que poderiam fazer, né, mas Deus honra eles. Né. Olha que interessante. Nós podemos ver até o próprio milagre, né, da abertura do Mar Vermelho, Moisés tocando na rocha e a água verter. Então é interessante isso. Isso é muito interessante. Mas agora nós vamos ver o quê?
nós vamos ver agora, da mesma forma que Deus agiu com Moisés, agora Deus está agindo com Josué. Que no caso Josué tinha um cajado, uma vara, e agora Josué tinha uma lança. Mas de que forma? A lança seria representada? Seria que o Senhor seria o Senhor dos exércitos na vida de Josué. Né? O Deus de guerra, um Deus de justiça, né? Que a espada significava isso, a justiça de Deus para aquele povo. Glórias a Deus, né? E agora nós vamos lá para o terceiro subtópico. Deus fala a Josué. O primeiro subtópico dessa lição me desperta muita atenção, que diz assim: a falta do discernimento espiritual. Josué perguntou com certa ousadia ao príncipe do Senhor: és tu um dos nossos ou os nossos inimigos? O servo do Senhor visitava frequentemente a tenda da congregação com Moisés, atravessou o Mar Vermelho e o Rio Jordão, presenciou as pragas do Egito e dos milagres no deserto, viu o Monte Sinai fumegar pela presença divina, mas ainda assim não conseguiu identificar da parte do Senhor, o anjo da parte do Senhor. Olha que interessante. Nós queremos tantas experiências com Deus, nós vemos ao nosso redor, tantas experiências, nós vivemos tanta experiência com Deus. E chega um ponto da nossa vida que nós não conseguimos distinguir o que é de Deus e o que é do homem, o que é de Deus e o que é da carne. Né? As profecias de Deus e as profetadas da carne. Então nós temos que ter esse discernimento. E olha que interessante, Josué era, vamos dizer, o braço direito de Moisés. Ele esteve presente ali em todas as situações que aconteceram com Moisés. Então ele já tinha visto as experiências. Ele já tinha visto a real presença de Deus. E mesmo assim ele pergunta para o anjo: você é o nosso inimigo ou é um dos nossos? Olha que interessante. E o que me chama a atenção aqui é que isso daí serve para mim e para você, professor, para os nossos alunos. Ele serve para nós o quê? Que nós devemos ter o discernimento. Né? Nós devemos saber o que é de Deus, o que é da carne e o que é do diabo. Nós temos que ter esse discernimento. Quando eu tenho um encontro com Deus, eu tenho que adquirir esse discernimento. E era isso que Moisés precisava adquirir naquele momento. Né? É que essa lição está dizendo para nós. Tanto é que em 1 Samuel nós vamos ver Samuel, que ele ouve por 3 vezes o Senhor chamá-lo. Né? Ele não tinha discernimento. Mas quando nós ouvimos a primeira vez a palavra de Deus, ouvimos a voz de Deus a nos chamar, eu acredito, para mim e para você, que aquilo fica gravado na nossa mente. E todas as vezes que a gente ouve algo, que aquilo toca o nosso coração, nós sabemos que é o próprio Deus falando a nós, o próprio Espírito Santo nos tocando. Então nós temos que ter ciência disso, temos que ter esse discernimento, esse conhecimento. Nós estamos falando aqui desde o começo a respeito do encontro. O que esse encontro gera? Ele gera experiências. Esse encontro ele vai gerar o reconhecimento. Então nós temos que ter isso. Josué, o adorador. Segundo a Bíblia Pentecostal de Estudo, Josué teve aos seus pés de Jericó a confirmação da presença de Deus no seu exército celestial, nas muitas batalhas em que ele e o povo teriam que enfrentar. Mas não estamos sozinhos em nossas batalhas, pois Deus e seus anjos lutam a nosso favor. Josué, depois de reconhecer a presença do Senhor, o adora. E a adoração é um gesto de gratidão e de reconhecimento de que Deus é o do que pode fazer em nosso favor.
Aí nós vamos lá para Romanos 8:31, da parte B, que diz assim, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é quem luta nossas batalhas, se Deus é quem está na frente das nossas vidas, quem pode ir contra nós? É isso que nós temos que ter ciência. E qual a forma que eu devo agradecer a Deus? Com gratidão. Gratidão. Nós devemos ser gratos a Deus a todo tempo. E o terceiro e o último subtópico, né, que está dizendo assim: tira a sandália dos teus pés. O príncipe dos exércitos do Senhor só pediu uma coisa a Josué: descalça as sandálias, descalça os sapatos dos teus pés. Tal ordem indicava apenas uma coisa: reverência ao Senhor, pois Deus é santo, ele exige santidade e reverência daqueles que se aproximam dele. Algo interessante desperta a atenção, que nós podemos ver o mesmo ato, como disse lá do começo, o primeiro subtópico, na nossa introdução, que esse ato se repete. Quando Moisés foi entrar na presença do Senhor, ele manda, ele pede, no caso, tire a sandália dos teus pés. E agora, no caso de Josué, foi da mesma forma. Mas olha que interessante, aluno, olha que interessante, professor. Esse ato de tirar as sandálias dos pés, esse ato de descalçar os sapatos, eu e você somos dignos de entrar na presença do Senhor da forma qual nós estamos? A sandália dos pés significa que nós devemos nos desfazer daquilo que fica entranhado do mundo nas nossas vidas. Era isso que o Senhor queria dizer para Josué: olha, pode tirar os seus sapatos, porque eu quero ter um contato direto com você. Assim foi com Moisés, que quando Moisés estava calçado o sapato, havia algo ali que interrompesse o verdadeiro contato com Moisés. Havia uma interferência de Moisés sentir a real presença do Senhor. Tanto é que quando ele tira os sapatos e toca na terra, ele sente a presença de Deus. E é assim com Josué, que quando Josué está na frente do anjo do Senhor, e o anjo manda ele descalçar os seus sapatos, né? Ele é essa experiência. Era a confirmação de que era o próprio Deus que estaria ali, que era a real presença que Deus tinha para a vida dele. Então o significado de tirar a sandália é tirar tudo aquilo que interfere a presença de Deus na nossa vida. Tire as sandálias, tire os calçados, tire o sapato que está na minha e na sua vida, para nós podermos termos uma real presença de Deus na nossa vida, o verdadeiro encontro. Tirar as sandálias remete à ideia de renunciar. Renunciar à própria capacidade de ser, dizer que eu sou dependente. Eu dependo da presença de Deus. Amém? Se você gostou dessa aula, nós chegamos ao final da nossa aula, né? Se você gostou dessa aula aí, nos ajude. Eu sei que ainda tem muitas coisas para ser esclarecidas. Nós estamos nos esforçando para chegar na nossa excelência. E como forma de gratidão, deixa aí o seu like, né? Compartilhe nas suas salas de WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, né? Nos seus grupos de EBD, e nos ajude a que esse canal venha crescer. Amém? No próximo vídeo nosso nós estaremos tratando da lição de número 7, derrotando o primeiro inimigo, né? Olha que interessante, muito boa essa lição. Não perca o próximo vídeo, nós estaremos aí, né, fazendo aí para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Eu sou o professor Daniel Santos e te convido a estar comigo, acompanhando o nosso canal. Deus abençoe, a graça e paz.